Você me vê, você me ouve, você entende o que eu falo. Mas você pensa que me conhece? O que você conhece é apenas um personagem. E o que você apresenta para as pessoas à sua volta também é apenas um personagem. Você, no entanto, assim como eu, nós somos mais. Somos pessoas, somos indivíduos, seres complexos e difíceis de se traduzir e serem lidos. É justamente quando tentamos fazer essa interpretação que precisamos criar personagens. Toda vez que a gente vai criar um personagem, a gente tem de ter uma preocupação de fazer com que esse personagem se pareça com uma pessoa real, de fazer com que esse personagem seja plausível, seja um personagem crível. Você olha para ele, para as ações dele, para os interesses dele e você acredita que ele poderia ser uma pessoa real. Quanto mais realista é um personagem, as ações dele e o contexto de uma história, melhor essa história é, mais você vai ter interesse em acompanhar esse personagem, mais você vai criar uma empatia com esse personagem, porque nós criamos empatia com o que é semelhante a nós. Então, se o personagem não parece uma pessoa, você dificilmente vai ter empatia com esse personagem. E isso é um tipo de coisa que a gente busca mesmo quando os personagens não são seres humanos. A gente vai falar sobre algum alienígena, vai falar sobre algum animal, ou mesmo no caso do Cortiço, a gente vai falar sobre uma coisa inanimada. Mas se é o personagem, se a gente quer conectar o leitor com esse personagem, a gente tem que retratar esse personagem com características humanas, características que façam esse vínculo, essa empatia acontecer. Então existe essa preocupação, fazer com que nossos personagens se pareçam com pessoas reais. Só que aí tem um porém, é impossível. É impossível você retratar um personagem, fazer com que ele seja de fato uma pessoa real. Porque mesmo se você for retratar uma pessoa, mesmo se você for escrever uma biografia de uma pessoa, você vai estar fazendo um recorte ali de certos elementos, certas características dessa pessoa e vai estar só criando um conjunto de elementos que juntos formam essa personagem, mas que não conseguem traduzir toda a complexidade dessa pessoa. Então, de certa forma, é impossível que o seu personagem seja tão complexo quanto uma pessoa de fato é. Ele é uma versão simplificada. Por mais que você deixe ela elaborada, você fala, esse personagem aqui tem vários interesses, tem vários desejos, segue vários sonhos, tem várias fraquezas, tem vários pontos fortes, tem toda essa complexidade. Mas isso ainda, por mais complexo que você consiga fazer esse desenvolvimento, ele ainda está limitado às suas palavras. Ele ainda está limitado ao que você escreve. Ele não vai conseguir atingir o nível de complexidade de uma pessoa real. Mas aí existe um porém, porque ao mesmo tempo que você não consegue fazer com que os seus personagens sejam complexos ao mesmo nível de uma pessoa, nós também não conseguimos traduzir toda a nossa complexidade quando nós vamos nos apresentar para as outras pessoas, quando nós vamos contar nossas histórias, e mesmo nesse caso aqui de biografias, quando são retratadas pessoas reais, elas não conseguem ser retratadas com toda a complexidade delas. Portanto, de certa forma, nós já estamos acostumados a conhecer apenas personagens, apenas versões simplificadas. Portanto, existe essa margem para a gente não ficar totalmente surtado, enlouquecido e desesperado. Porque o seu personagem pode até não ser um ser tão complicado quanto uma pessoa real, mas ele pode aparentar ser. Ele pode se aproximar disso e passar essa impressão que existe toda essa complexidade por trás dele. Porque existindo ou não toda essa complexidade, a gente não conseguiria transmitir toda ela. Então, se a gente pelo menos conseguir dar essa impressão que existe essa complexidade, que esse personagem não é só uma coisa rasa, não é apenas uma linha que você descreveu, esse personagem ele é mesquinho, ambicioso e tem um senso de humor duvidoso. E a partir disso você constrói todo o seu personagem nessa coisa plana, nessa coisa rasa. Existe muito que a gente pode explorar num personagem, existe muita complexidade que a gente pode trazer para um personagem, de forma que a gente dá essa impressão de que ele é um ser complexo e que a gente ainda está cada vez mais descobrindo, página a página, descobrindo um pouco mais da complexidade
desse personagem. Então, apesar de não conseguirmos criar seres muito complexos, nós conseguimos criar personagens profundos e que passam a impressão dessa complexidade e que a gente vai descobrindo pouco a pouco mais sobre esse personagem. Mas aí você poderia me perguntar, como raios a gente faz isso? Como raios a gente dá essa impressão de que existe mais complexidade por trás de um personagem do que realmente há? O que eu costumo fazer no meu processo de construção do personagem é o seguinte: eu não finjo que conheço meu personagem por completo. Eu abro espaço para que eu esteja sempre descobrindo algo novo sobre o meu personagem. Porque se eu, por algum momento, pensar, eu conheço completamente esse personagem, eu sei tudo sobre ele, eu sei tudo o que ele quer, eu sei tudo, todas as ações, tudo, absolutamente tudo sobre ele. Aí eu simplifiquei ele e deixei ele limitado a todas essas informações que eu sei sobre ele, que eu estipulei sobre ele. E aí ele está correndo o risco de se tornar um personagem mais raso, menos profundo do que ele poderia ser. Agora, uma vez que eu tenho comigo mesmo que, apesar de tudo que eu sei sobre o meu personagem, ele ainda pode me surpreender, ele ainda pode revelar algo novo, eu ainda posso descobrir coisas novas sobre ele, aí eu permito que ele seja como se fosse uma pessoa, como se fosse um indivíduo complexo sobre o qual nós sempre podemos aprender algo a mais. Então eu tiro ele dessa margem de sei tudo sobre você e coloco ele nessa margem de posso sempre descobrir algo novo sobre você. Você não é uma questão totalmente clara para mim. Eu ainda posso descobrir muitas coisas sobre você. E isso me dá essa margem de poder explorar mais o meu personagem, de colocar ele em situações novas e possibilitar que ele haja de formas que vão surpreender até mesmo a mim, que sou o autor desse personagem, o criador desse personagem. E tudo isso deixa esses personagens um pouco mais próximos de seres complexos, tal qual um ser humano, em toda a sua complexidade, toda a sua profundidade. Então eu acho importante a gente dar essa margem para os nossos personagens, mesmo nessa relação mesmo de autor e personagem, deixar essa margem para que os nossos personagens nos surpreendam. Não fingir que a gente sabe tudo sobre eles, deixar ainda essa margem de que ele ainda pode nos surpreender, ele ainda pode mostrar que ele é mais complexo do que imaginávamos. Porque é isso que pessoas fazem. Elas são tão complexas que quando nós pensamos saber tudo sobre uma pessoa, vez ou outra ela vai lá e faz algo inesperado e faz algo surpreendente que a gente fica impressionado, a gente fica, nossa, eu não esperava que você fosse fazer isso, nossa, eu não esperava que você tivesse um sonho tal como esse. Então, pessoas reais em toda a sua complexidade, elas desafiam expectativas que nós possamos criar sobre elas. Então, permita que os seus personagens também possam desafiar as expectativas que você tem sobre eles.